Por que é que o Renato 38 faz tanto sucesso nas redes sociais? Bom, se você não me conhece, meu nome é João Armando, eu sou especialista em comunicação e linguagem corporal. E neste vídeo eu vou te explicar por que é que o 38 está fazendo tanto sucesso com sua mensagem. Bom, primeiramente é inegável que o 38 é um cara muito inteligente, né? Que ele tem muito conhecimento a passar, especialmente em relação ao Bitcoin. O Bitcoin já passou dos 100 mil dólares aí. Quem comprou se deu bem, não é meu caso, né? Quem me dera. É inegável que ele é um cara inteligente, mas nesse vídeo eu vou te explicar dois elementos da comunicação que fazem do 38 um sucesso. O primeiro é um gatilho mental chamado choque. Toda vez que o 38 está se comunicando num podcast, ele tem o objetivo de chocar o público através de sua mensagem. Como é que ele faz isso? Quando ele faz aquela pergunta, né? Por exemplo, ele faz aquela pergunta para o entrevistador: você pagaria para ser sodomizado? É isso ou não é? Bom, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está causando um impacto. Eu disse, opa, o cara para e pensa ali: eu pagando para ser sodomizado? Primeiro que sodomia não é uma palavra comum no nosso vocabulário do cotidiano. Claro que ele está se referindo a Sodoma, né? Aquela cidade bíblica que tinha por característica ser extremamente devassa, desprendida de valores morais. Então, quando ele faz essa pergunta, de certa forma ele está linkando se você financiaria esse tipo de comportamento. É claro que acredito que a maioria da resposta das pessoas seria não, mas isso vai causar um impacto. Porra, através dos meus impostos, eu estou financiando Sodoma. Quando isso acontece, a tendência é que você pare para ouvi-lo ainda mais, né? E aí entra o nosso segundo ponto, que é o segundo ponto mais importante que o 38 utiliza na sua comunicação para convencer o público, né? Que é autoridade. Por várias vezes em podcast ele fala sobre autoridade, né? Que é quando o poder encontra legitimidade. Mas a autoridade, ela não se resume só a isso, né? Em persuasão, quando a gente fala de persuasão, existe a persuasão retórica aristotélica, que vai estabelecer 3 elementos de persuasão. O primeiro deles é o chamado ethos, que é justamente a capacidade que o orador tem de criar autoridade para convencer o público. Então, quando um jornal faz aquela menção de que, nossa, cientistas aprovam, por exemplo, especialistas em segurança pública condenam a ação da polícia militar na favela do Rio, por exemplo. Quem são esses especialistas? Eles não aparecem, ninguém bota a cara. Às vezes um coloca, mas ele fala no plural. Isso ele está induzindo o público a entender, a acreditar que aquela ação é condenável porque as pessoas que estudaram para isso condenam essa ação. Então, os jornais, eles tendem a pegar essa referência da autoridade científica, que é uma das autoridades mais comuns hoje em dia, a autoridade científica, para tratar de determinados assuntos, embora esses assuntos possam ser verdadeiros ou não, né? Aí, um exemplo também do primeiro ponto, antes que eu me esqueça, é que quando ele choca o público, os telejornais também criam esse gatilho mental para prender sua atenção. De que forma? Quando um jornal coloca que chacina na favela do Rio, chacina em Salvador, ele já começa com uma palavra forte que tende a chocar e prender sua atenção, e depois ele começa a descrever os fatos. Ele não inicia a fala com a descrição dos fatos, eles iniciam a fala sempre com aquilo que tem de mais bizarro, mais impactante na fala. E esses dois elementos são, e claro, a ascensão do Bitcoin, né? Aí são os fatores, mas esses são os dois principais elementos da comunicação do Renato 38 que fazem dele esse sucesso que é atualmente. E se tu quer aprender como se comunicar melhor, como impactar a vida das pessoas, tu me segue, ativa o sininho que eu vou estar postando uma sequência sobre esse assunto. Até mais.